bem-vindos a mais um Papo de Negócio. Hoje, com muito prazer, recebo Samuel Salazar, líder do governo na Câmara. Ao meu lado aqui está Felipe Coelho, nosso vice-presidente na FIEP Jovem. Samuel, como líder no governo, que pautas você destacaria hoje como mais importantes que a gente poderia saber aqui? Primeiro, obrigado pelo convite, a Rodrigo, a Felipe aqui está nesse podcast aqui da FIEP Jovem, satisfação estar aqui. Veja, eu não esperava que o prefeito João Campos fosse me convidar para ocupar a liderança do governo e desde o início da gestão dele, em janeiro de 21, que a gente está nessa função de líder do governo. O líder do governo tem o papel de representar o prefeito na Câmara, então todos os projetos do Executivo passam pela nossa condução. Inclusive porque além da liderança do governo, a gente ocupa ainda na Câmara o papel de membro da Comissão de Legislação e Justiça, que eu pauto como a mais importante, porque todos os projetos, sejam do Executivo ou dos vereadores, passam pela Comissão de Legislação e Justiça e ainda compõe, faço parte da Comissão de Finanças. Então a gente tem uma atuação bem ativa dentro do Legislativo Municipal hoje, na liderança do governo e compondo essas duas comissões. Então todos os projetos do Executivo passam pela gente e aí eu posso citar alguns que eu pauto como extremamente importantes. A gente teve aí ao longo desses já 2 anos e meio de governo do prefeito João Campos, a gente teve, por exemplo, o do Recentro. Há uma cobrança grande em todo o recifense para que o centro volte aí a ser ocupado, que tenha uma melhorada. Então o Recentro foi um projeto importante que está trazendo incentivos fiscais, está buscando trazer novos empreendimentos para o centro. A gente tem melhorado, né, Samuel? A gente tem visto o centro mais bonito, mais ocupado. Né? Agora mesmo o São João foi bem movimentado, polos, né? Vários polos, exatamente. Então a gente tem o Recentro, eu digo que o resultado dele não é a curto prazo, é a médio a longo prazo aí é o resultado do Recentro, mas pauto como um importante projeto. A gente teve o empréstimo do BID, vocês devem ter ouvido falar, sim. Que a Prefeitura do Recife já assinou o contrato, salvo engano agora em abril para maio, o prefeito foi aos Estados Unidos assinar um contrato de 2 bilhões de reais. É o maior empréstimo da história do Recife, só para obras de infraestrutura e investimento. Então não tenho dúvida que vão haver, não só aqui no centro, naturalmente em todo o Recife, obras de contenção de barreira, de calçamento de rua. Também tivemos agora, recente, extremamente moderno, um projeto que é a PPP da Educação. Pauto esse como um importante projeto que vai construir aí 40 novas unidades de educação na cidade. Então o déficit de vaga foi uma promessa de campanha do prefeito João Campos. Eu não tenho dúvida que ao final do seu mandato ele vai ter ultrapassado a promessa que ele fez de dobrar o número de vagas em creche. E fruto também não só de algumas unidades que já estão sendo reformadas com recurso da prefeitura, mas também através desse projeto da PPP. Se você puxar, eu posso trazer outros, mas pauto esses como extremamente importantes. No início da gestão, a gente estava ainda na pandemia. Então a gente teve projetos de auxílio emergencial, a gente estava voltado ali para a questão da vacinação. Eu digo que o prefeito acertou muito no primeiro ano de gestão, quando o foco era a pandemia e a gente precisou acertar a vacinação. Depois veio a retomada econômica e a gente já entra aí no 3º ano de governo com essa virada de chave dos 2 bilhões, onde Recife hoje é um canteiro de obras. A gente tem muitas obras acontecendo, tanto na saúde quanto na educação, quanto na pavimentação, drenagem de rua, muros de arrimo, encostas, proteção de barreiras. Então eu pauto esses projetos como importantes aí da gestão do prefeito. Perfeito, vereador. Novamente, seja muito bem-vindo aqui. Obrigado. Realmente é um prazer compor essa mesa também, presidente, aqui do Papo de Negócios, com essa liderança jovem também. E aí é uma pergunta um pouco mais filosófica, né, presidente, aqui, para o nosso vereador. Qual seria a sua maior motivação para a atuação política? O que é que realmente te instiga na sua carreira política? Eu digo sempre assim, eu não tenho nenhuma tradição política na minha família. Meu pai é engenheiro, minha mãe é servidora pública, hoje aposentada já, e eu sou advogado, militante. Eu digo sempre, eu estou vereador, sou advogado, faço sempre questão de ressaltar. E na minha advocacia, sempre gostei muito de ajudar as pessoas e pude aí me aproximar um pouco da política num determinado momento que meu pai, embora nunca tenha exercido mandato eletivo, mas meu pai sempre foi trabalhista, sempre seguiu muito os conceitos de Brizola, defensor da educação, do PDT. Terminei me aproximando da política e em 2009, quando eu me formei em Direito, tirei meu AB, em 2010 comecei a advogar para Cadoca, o então deputado Cadoca, criei uma relação muito próxima com ele e fui cada vez mais me aproximando da política. E aí pude perceber e fui muito estimulado que através da política você tem como ajudar muita gente. Eu digo sempre a algumas pessoas, e aí as pessoas começaram a me incentivar a ser candidato na eleição de 2016. E aí eu fui candidato naquela eleição de 2016, bati na trave, mas terminei assumindo o mandato. Então nesse momento eu estou no 2º mandato. Meu primeiro mandato eu só tive os últimos 2 anos, dos 4 anos de mandato só tive os 2 últimos anos, foi quando eu assumi e fui para a reeleição em 2020.
E eu digo sempre, as pessoas gostam de criticar o político, as pessoas gostam às vezes de criticar a política. E a solução não é essa. Se está ruim hoje é porque nós, que eu digo sociedade, nós população, nós povo, escolhemos errado na eleição passada. E graças a Deus que a gente vive numa democracia e tem o direito de escolher na próxima eleição melhores representantes. A solução é essa. Então não adianta a gente apontar o dedo e criticar a política. Então não tenho dúvida que a política é um instrumento que a gente tem sim como melhorar a vida das pessoas. Eu digo sempre que eu não sou mágico. Não é que eu vou numa comunidade hoje, estralo o dedo e o problema se resolve no outro dia. Mas a gente que está na rua, a gente consegue ali identificar o problema, e eu digo isso em diversos setores, em diversos segmentos. Eu pego o problema que chega para mim, eu boto debaixo do braço e vou bater na porta dos órgãos competentes para tentar resolver, ou seja, na criação de uma legislação que, por exemplo, pode modificar a vida das pessoas. Então eu digo sempre, se a política está ruim hoje é porque nós votamos mal no passado e a gente precisa eleger melhor nossos representantes. Então minha motivação na política é, sem dúvida, de poder ajudar as pessoas. Eu pauto a política como um instrumento de que a gente tem sim condições de mudar a realidade para melhor da vida das pessoas. Pois é, Samuel, eu vejo assim, o que você falou como uma importância muito grande. Eu acredito que a Federação das Indústrias também é uma casa política porque defende um ramo importantíssimo da economia. De desenvolvimento. E se a gente quer mudar alguma coisa, o lugar de mudar é no associativismo, é na política, é por aí. A gente escutou vários exemplos aqui de política efetiva, né? Educação, infraestrutura, creche, recentro, pandemia, vacinação, investimento no Estado. Então, acho que é isso que a gente quer escutar. E eu sempre acompanho o seu trabalho dentro das redes sociais. A gente sabe que, além de tudo, eu queria sair um pouco da pauta aqui para escutar um pouco. A gente vê muito essa parte de calçamento também. A gente vê alguns projetos de leis diferentes, como a retirada dos orelhões. Então, como é que está a atuação assim tão junto da sociedade que você gosta de fazer? Felipe, Rodrigo, eu sou um cara que gosta de estar na comunidade. Eu digo sempre que eu gosto de ouvir a demanda das pessoas. Acho que quando eu digo, as pessoas acham às vezes também que você é mágico. O cara chega na comunidade e no outro dia vai calçar a rua. Já está cobrando, né, também, né? E assim, eu digo sempre, tem os caminhos a serem perseguidos. Por exemplo, para se calçar uma rua, primeiro a prefeitura tem que fazer o projeto, contratar uma empresa para fazer o projeto. Depois a prefeitura tem que contratar uma outra empresa para executar a obra. Então, são dois passos, muitas vezes demorados, até porque a prefeitura, por uma questão de economicidade, ela não vai contratar uma empresa para fazer o projeto de uma rua. Claro. Agora o prefeito fez isso em 2021, ela contratou uma empresa para fazer projeto de várias ruas. E depois foi atrás de arrumar recursos para calçar boa parte dessas que ela fez o projeto, que o primeiro passo é o projeto. Então, obras que a gente está lançando agora com o prefeito, não é que eu fui semana passada lá e disse, prefeito, calce essa. São coisas que a gente já vem lutando há bastante tempo. Eu digo muito um exemplo de uma obra ali na Avenida Chagas Ferreira. Tem um parceiro meu da política, presidente de uma associação de moradores tem lá, que eu chamo meu presidente Pereira, que é o presidente lá, um líder comunitário bem atuante. Tem uma barreira lá na Chagas Ferreira que ela deslizou em 2011. E desde então que ele vinha na luta para que essa barreira fosse feita para que não corresse mais risco de desabamento. Até porque tem casas embaixo e tem casa em cima. E aí passou-se o final do governo João da Costa, passou-se os 8 anos de Geraldo Júlio e só agora com o João Campos que a gente conseguiu dar ordem de serviço. A minha parceria com o Pereira é desde 2019. Eu vim conseguir destravar junto com o prefeito essa obra agora em 2023. Então eu vinha lutando por essa obra desde a minha parceria com ele em 2019 e só 4 anos depois foi que a gente conseguiu. Geraldo Júlio fez o projeto e só agora em 2023 foi que João conseguiu o recurso para fazer. Então pra você ter uma ideia, foram 4 anos a gente lutando e eu dizendo, Pereira tenha paciência, Pereira tenha paciência. Algumas ruas que a gente conseguiu dar ordem de serviço junto com o prefeito também. Foram ainda em 2020 e 2021 que a gente levou essas demandas e começa a correr atrás. Eu digo sempre, o vereador ele não faz a obra, quem faz é a prefeitura. Claro que a gente corre atrás, a gente leva a demanda que chega. E aí você falou de um projeto nosso que foi, por exemplo, a retirada dos orelhões. A gente recebeu essa demanda de um amigo meu que é morador ali da Encruzilhada. Tem uma rua que tem uns 10 orelhões na mesma rua e atrapalha muito a mobilidade, a calçada. E aí ele viu esse projeto em São Paulo, passou pra gente e a gente apresentou, foi aprovado na Câmara, gerou inclusive algumas matérias aí de rede regional falando da importância desse projeto. Teve gente até que criticou, a vereador não tem o que fazer não, só que a gente está preocupado com a mobilidade. Mobilidade não é só o trânsito, você tem o modal da bicicleta, enfim, a gente tem que melhorar as calçadas para as pessoas portadoras de necessidades especiais, a gente tem que ter calçadas bem acessíveis. Então,
a gente está antenado aí e se coloca à disposição para receber demandas de todos, inclusive da FIEP Jovem. Maravilha. Só um ponto que a gente tem que falar aqui, a gente está dentro da casa da indústria, é sobre o desenvolvimento industrial. Tem algo específico que a gente possa tocar? Veja, Felipe, eu confesso que acho que Recife mudou um pouco aí a questão do seu viés industrial. A gente tinha antigamente algumas indústrias até aqui no centro. Eu posso citar muito aqui a Pilar, que ficava na porta do porto. Você sentia o cheiro até, né? Isso, a gente quando chegava na prefeitura sentia o cheiro o cheiro da bolacha ali, do biscoito e tal. E aí o Distrito Industrial do Recife foi mais ali pro lado do Curado. Eu acho que foi importante, mas a gente não poderia ter perdido isso aqui. Naturalmente que assim, o tempo passa e naturalmente você precisa... Recife é uma cidade de área pequena, eu pauto Recife como uma cidade territorialmente pequena. Se você comparar Recife com Jaboatão, Jaboatão é muito maior. Até para você se organizar do ponto de vista de indústria, Jaboatão tem essa facilidade. No interior, ela é bem mais fácil. Você cria um distrito industrial lá, você cria um distrito lá na ponta. Recife hoje não dá. E aí uma cidade cheia de morro. Então é complicado você criar um distrito, realmente tinha que ser mais para o lado ali do Curado. Porém, e aí me coloco mais uma vez à disposição de, por exemplo, eu digo sempre, o poder público, a prefeitura, o governo do estado, o governo federal, o poder público, ele não pode ser um empecilho do desenvolvimento econômico. Isso. Ele tem que criar normas que atendam vocês, que gerem concorrências leais, que, enfim, que proteja vocês. O governo federal, naturalmente, tem que proteger a indústria brasileira da indústria internacional. Claro. Naturalmente que às vezes tem as guerras fiscais dentro dos estados ou dentro dos municípios. Então, eu enxergo que Recife poderia ter melhorado o seu desenvolvimento econômico. Houveram algumas falhas, eu acho, de gestões passadas, mas, inclusive, esse é um assunto que eu já discuti, inclusive, com o prefeito, e a gente tem procurado aí trazer incentivos para trazer novas empresas para cá. O prefeito está antenado nisso, para que Recife possa aí gerar emprego. Eu digo sempre, a indústria é o grande gerador de emprego de toda a cidade, de todo o estado, enfim, do governo federal. E a gente está antenado nessa pauta, sim, para que Recife melhore seu desenvolvimento econômico. Vereador, com relação a uma coisa mais técnica interna da casa aqui, na verdade, né? Perfeito. Na sua opinião, qual seria o impacto, né? Qual será o impacto, na verdade, que terá uma diminuição de 2 cadeiras de vereadores na Câmara após o resultado desse novo censo do IBGE? Recife chegou a ter 41 vagas já, em legislaturas passadas. Aí depois caiu para 37 e voltou agora para 39. Houve uma mudança da legislação eleitoral. De 2018 houve essa mudança. Justamente o reflexo veio apenas na eleição de 2020, onde cada partido precisou fazer sua chapa de vereador. Antigamente eu sou do MDB, Rodrigo, vamos dizer, é do PSB, eu podia na convenção dizer, Rodrigo, traz tua lista de candidato aqui, eu trago a minha, vamos juntar a minha com a sua. Sim. E fazia a convenção juntando aqueles 2 partidos para disputar aquela eleição. A partir da eleição de 2020 isso mudou, cada partido foi obrigado a fazer a sua eleição, o que já trouxe uma dificuldade grande para os partidos. Porém, eu digo sempre que essa mudança, o reflexo maior dela vai se dar agora em 24, porque com a eleição de 22, que é a eleição de deputado federal, que é a que define os partidos, a que tem direito a fundo partidário, que tem o tempo de televisão, que é o resultado da eleição de 22, é o resultado da Câmara Federal, as vagas de deputado federal. Então, com isso, deu uma enxugada já no número de partido, e eu acho que essa mudança foi importante, até porque eu acho que o Brasil tinha muitos partidos, alguns partidos continuam existindo, mas eles vão terminar deixando de existir, porque sem a estrutura do fundo partidário, sem tempo de televisão, então vão terminar tendo o que aconteceu, o que já está acontecendo. Alguns partidos têm se fundido, tem partidos que têm se juntado um com o outro. E esse resultado vai vir agora. Então o que é que vai acontecer? Nós teremos menos chapas, nós teremos menos candidatos aí, vamos assim dizer, e inclusive com menos vaga. Então, eu até brinco lá na Câmara, a gente tira assim, ó, diga, apaga a luz, pé no bucho, mão na cara aí. Vai ser bem disputada a eleição, sem sombra de dúvida. E eu digo sempre que a eleição de vereador é a eleição mais difícil que tem. Imagina. Porque, se você comparar com um vestibular, é a mais concorrida. Falando em eleições, a eleição passada de 2020, em média, Recife teve 800 candidatos para 39 vagas. Aí você pega deputado estadual, você teve 400 a 500 candidatos para 49 vagas. Deputado federal, você tem 100 e poucos candidatos para 25 vagas. Então, a concorrência de vereador é a maior que tem. Você apertar, às vezes tem na mesma família 2, 3 candidatos, é bem concorrido mesmo a eleição de vereador. E com 2 vagas a menos, vai haver uma mudançazinha na disputa. Do ponto de vista de distribuição de espaço na Câmara, não acredito, não, porque
não muda nada nos percentuais. Algumas matérias você precisa de 3,500, vai mexer besteira, mas vai haver uma disputa maior, sem sombra de dúvida. Ô Samuel, já que a gente está aqui num bate-papo, né? Eu vou dar a minha opinião sobre isso, como um mero empresário, Sim. e você me corrija se eu estiver errado. A partir do momento que a gente tem essa diminuição, a gente tem que convergir as ideias, né? Sim. Esse partido que pensa aqui Isso. tem que convergir a Sim, ideia com esse sim. partido que pensa ali. Sim. A gente diminui o número de partidos, de alguma forma a gente está beneficiando a sociedade, ou não? Concordo, eu acho que tem que diminuir o número de partido. No Brasil chegou a ter 35 partidos. Você tem 35 ideologias diferentes, não dá. Tem que ter muita ideologia, né? Era 35 ideologias diferentes. E hoje já deu uma diminuída, você pegou... O Democrata se fundiu com o PSL, virou União Brasil. Tem o Podemos agora se fundindo com o PSC, vai virar um partido. Então vai dar uma diminuída grande, vai dar uma enxugada, que eu acho que é importante. Até porque não tinha condições de você governar com 35 partidos no Brasil. Isso acho que dificultava. E eu acho que essa mudança, sim, tardia, mas importante. Isso era para ter acontecido na eleição de 2006. Um avanço, É né? até difícil não tratar desse ponto, né, presidente? Mas, querendo ou não, a gente sempre coloca nos Estados Unidos, que são... Sim. Não só são 2 partidos, mas assim, Pois aparece... eu acho que 2 também É acho que demais. é pouco. É Isso. pouco demais. Isso, Mas é radical demais, na verdade. Mas eu acho que precisa, 35 também era demais. Exatamente. Mas assim, eu acredito que ao longo aí das próximas eleições, esse número tende a ficar aí talvez... Acredito que em 10 partidos é o que talvez consiga sobreviver no Brasil aí ao longo das próximas eleições. Eu vou aproveitar, E ainda é muito. pedir licença Ainda é muito, aí eu já falo. pedir licença para o Não, fica à meu vontade. vice-presidente aqui, aproveitar para puxar nesse assunto de mudança antes de a gente passar para a próxima pauta e tocar um pouquinho num ponto que a gente tem um especialista aqui do lado, tributarista, que é da reforma tributária. Né? Vai mudar muita coisa Total. para muita gente, vai ter um período de transição grande. 7 anos. E assim, no sentido arrecadatório, para o município, para o município pode ser que altere, porque vai ter o IBS, vai ter o CBS. Isso. Então, como é que a prefeitura está vendo isso? Como é que vocês estão se preparando para essa transição? O prefeito participou desse debate lá em Brasília. Ele fez algumas ponderações de que precisamos passar por uma reforma tributária. Mas acho que ainda tem muita coisa para ser discutida. Vai passar no Senado, deve ter mexida, deve voltar para a Câmara. Agora, que o Brasil precisa urgentemente de uma reforma tributária é fato. A transição, salvo engano, será aí ao longo dos próximos 7 anos. Confesso que eu ainda não tenho uma opinião formada se essa será a melhor reforma, mas eu defendo que precisamos sim de uma reforma. Até porque tem muita coisa a ser definida após essa primeira aprovação. Sim. Na verdade, toda mudança gera esse debate naturalmente, mas eu ainda Foi não... a trabalhista também. Sim. enfim. E a trabalhista, muita gente criticou e hoje, até do ponto de vista de geração de emprego, muita gente dizia que ia ser pior e não foi. Acho que foi importante. A gente também precisa... Fizemos uma reforma da Previdência em 2019. Muita gente criticou, mas que era importante a gente fazer. Isso. Fizemos essa mini reforma política já aí em 2018 para 2019. Isso também trouxe alguns resultados positivos. E esperamos que essa reforma tributária realmente traga aí bons frutos para o Brasil, porque nós precisamos. Que bom, Samuel. Eu vi que a gente tem mais um apoiador. Alguma coisa, Filipão, para contribuir sobre a reforma? Não, na verdade, acredito que uma grande discussão também que tem aqui é aquele o temor, né, que existe de que se centralizar nas mãos da União, né, o repasse, Isso. né, os municípios talvez não, a depender da ideologia política, quem esteja no poder não tenha... Eu acho que assim, é um debate válido, mas assim, na prática a gente sabe que não é dessa forma, né, vereador? Porque hoje Recife, Foi esse a ponto maior que eu- ponto de arrecadação do Recife é o IPTU, ISS e uma pequena parcela de ITBI. São impostos diretamente para o município. Você ficar tudo centralizado na mão da União, quem tiver acesso vai se beneficiar. Precisamos de uma reforma tributária. Porém, se essa que está sendo pautada será a melhor, a gente confessa que ainda não tem uma Talvez opinião só o tempo formada dirá sobre também, isso. né? Exatamente. Mudando um pouco a pauta, você já foi superintendente, Samuel, federal do Ministério da Agricultura aqui em Pernambuco, né? De que forma você avalia a atuação do Ministério quanto ao desenvolvimento regional e empresarial aqui do Estado? Foi um carro que eu digo, sempre passei com muito orgulho. Passei pouco tempo lá, inclusive. Saí de lá para ser candidato a vereador, mas onde pude vivenciar assim, a atuação de grandes indústrias. Inicialmente, você tem alguns a carreira de auditor fiscal federal agropecuário, é o que faz a fiscalização dos produtos de origem animal e vegetal. Você tem as barreiras sanitárias, que
que o Ministério da Agricultura faz nos portos, aeroportos, onde fiscaliza os produtos que chegam no nosso país. Então, todos aqueles produtos que tem o CIF, né, o Selo de Inspeção Federal, aquele é o carimbo, que eu digo sempre, é um carimbo de qualidade do Ministério da Agricultura. E eu pauto sempre que o Ministério ele não pode, sob qualquer hipótese, ser empecilho do bom desenvolvimento. O Ministério da Agricultura realmente ele tem um trabalho sério, importantíssimo. Tem um empresário de laticínio da Mata Sul que ele já teve CIF, deixou de ter, virou CIA, que é o selo de inspeção estadual. E ele dizia, eu quero voltar a ter CIF, que para mim o CIF para mim é um selo de qualidade. Hoje o Ministério ele se voltou mais a ter CIF, quem se preocupa com a exportação. Sim. E aí criou-se um outro modelo que é o CISB, eu acho que foi importante, que é só para quem faz o comércio dentro do Brasil e não a exportação. Então o CIF ficou mais voltado à exportação e o Ministério ele é muito sim parceiro da indústria no intuito de ajudar sim o desenvolvimento, de buscar mais qualidade no mercado internacional e desenvolver também o mercado local. Então foi um cargo importante. Grandes servidores tem lá no Ministério, fiz amizade com muita gente, aprendi muito no Ministério, aprendi e acho que levei alguns ensinamentos para lá. Até hoje saí de lá, já tem 7, 8 anos que eu saí de lá e deixei grandes amigos, tanto no setor empresarial quanto nos servidores de carreira do Ministério. Maravilha, Samuel. Tá atuando em tudo quanto é área, né? Fazendo história aqui na cidadezinha da gente. Quem tem área é goleiro. Então vamos perguntar mais um aqui. Você foi presidente, ou é presidente, na verdade, atualmente, da Comissão de Finanças. De Finanças da Câmara. E o que é que tem de mais relevante lá, hoje em dia, que você poderia nos passar? Se tiver alguma coisa especialmente ligada à indústria, a gente gostaria de saber. Algum spoiler, né? Na verdade, assim, todos os projetos passam sempre pela Comissão de Legislação e Justiça e pela Comissão de Finanças. Eu digo que sempre são as duas principais comissões da casa. Eu faço parte das duas, na de Finanças eu sou presidente, na de Legislação e Justiça eu sou membro. Então, por exemplo, quando vai ter a lei orçamentária, o que vai ser destinado dentro do orçamento do município para aqui ou para ali, o que é que vai ser para obra, para infraestrutura, passa na Comissão de Finanças. Até o pessoal do Sinduscon, que é a indústria da construção civil, nos procurou para tomar pé de qual seria, porque afinal de contas, quanto mais orçamento na área de infraestrutura, mais haverá serviço aí a ser buscado com o pessoal da construção civil. Então é uma comissão. A gente tem sempre reunião, inclusive, uma das atribuições da Comissão de Finanças é fiscalizar e acompanhar a atuação da Secretaria de Finanças da Prefeitura. Então, a cada quadrimestre a gente faz uma audiência pública para discutir com a Secretaria de Finanças como está a arrecadação, como está a aplicação dos recursos, tanto a arrecadação do IPTU, como está do ISS, como está do ITBI. Então, a guerra da Ucrânia, no que é que mexeu no cenário local aqui, não foi uma coisa que no ano passado a gente discutiu isso, o que é que diminui às vezes quando a expectativa de uma eleição muda às vezes o cenário econômico. Então, tudo isso a gente tem esse grande debate dentro da Comissão de Finanças. Semanalmente a gente faz reuniões para discutir os pareceres dos projetos de lei e a cada quadrimestre a gente faz uma audiência pública para discutir os resultados fiscais do município. A gente fiscaliza o Poder Executivo. Uma das nossas atribuições como vereador é fiscalizar e legislar. Maravilha, maravilha. Alguma contribuição, Felipão? A mais? Não, bastante satisfeito com o debate, eu acho que foi um nível muito bom, né? Parabenizar o nosso convidado, né? E mais uma vez também parabenizá-lo pela liderança jovem, né? Que a gente sempre bate aqui, porque somos aqui também a liderança jovem daqui, né, Rodrigo? Não é, a gente aqui na casa é a parte jovem, a FIEP jovem, né? A gente está trazendo o jovem para dentro da indústria, para se sindicalizar, para fazer a parte de sucessão. Isso. E é bom demais a gente ver na política isso acontecer também. E assim, de verdade, eu tenho uma grande admiração pelo trabalho de Samuel. Obrigado. Acho que atua em várias áreas, inclusive na defesa um pouco do interesse da indústria, tendo o diálogo aberto aqui com a casa, com os demais ramos também, comércio, serviço. É isso que, se a gente fosse perguntar em que a prefeitura, o Samuel pode estar fazendo para a indústria, talvez fosse o diálogo aberto. Isso. Perfeitamente. Como ele bem disse, né? Cabe também à população levar as demandas. E para finalizar é o seguinte, vai sair para deputado federal ou estadual? Não posso falar na eleição de 26 sem passar pela de 24. Primeiro a gente tem que dar certo a reeleição. A gente está aí no trabalho engajado e pretendemos aí disputar a reeleição de vereador no ano que vem. Dando certo a de reeleição de vereador, vamos planejar 26. Aí muita gente dá corda, eu digo sempre, ninguém
pode ter projeto individual, ninguém chega só em lugar nenhum. Eu não cheguei para vereador sozinho e se tiver de um dia ocupar algum outro cargo público, não chegarei sozinho também. Então isso naturalmente depende de muito debate, muita coisa. Sim. Mas assim, a gente tem uma atuação grande dentro da cidade. Eu digo sempre, quando a gente consegue um resultado positivo de uma demanda que chega para a gente, isso me deixa extremamente feliz. Da gente poder trazer mais qualidade de vida, dar um resultado positivo de uma demanda que chegou para a gente. E aí estamos imbuídos aí nessa reeleição 2024, se Deus quiser vai dar certo. E de coração, Rodrigo e Felipe, me coloco à disposição para receber demanda, para receber pauta, não só para apresentação de projetos, mas para discutir melhorias, um encaminhamento, algum outro projeto de algum colega vereador, que vocês queiram que a gente participe de um debate, que a gente possa fazer uma emenda, que a gente possa melhorar uma redação, uma pauta que seja de interesse municipal, que a gente precise levar para a prefeitura, a gente participar aí como porta-voz. De coração, quero que vocês contem com a gente. Eu coloco sempre minhas redes sociais à disposição. Às vezes eu não consigo dar conta da minha rede social, porque assim, eu digo sempre, eu disponibilizo o meu celular para todo mundo, eu dou meu contato para todo mundo e a minha rede social é extremamente aberta e à disposição. Então tem hora que eu não consigo dar conta. Mas nosso gabinete está de portas abertas, o nosso escritório político está de portas abertas e nossa rede social também está sempre de portas abertas. Bom demais, Samuel, bom demais, Felipe, bom demais ouvir tudo isso. Amigos, esse foi mais um Papo de Negócio aqui com Samuel Salazar. Até a próxima. Obrigado. Muito obrigado.